Hillcrest é o tipo de bairro onde tudo parece previsível. Os gramados são limpos, as ruas são silenciosas e todos os dias se movem em um ritmo constante. É o lugar perfeito para alguém como eu, um engenheiro civil, construir uma vida. Estou casado com Alice há 7 anos. Na superfície, nossa vida parece exatamente como sempre quisemos. Estável, rotineira, segura. Passo a maior parte dos meus dias enterrado no trabalho. Projetando pontes, supervisionando projetos de construção, certificando-me de que tudo se encaixe perfeitamente. Não é glamouroso, mas paga bem, e sempre acreditei que trabalho duro é a chave para um futuro seguro. Achei que Alice entendia isso, que ela via o quanto eu estava fazendo por nós. Mas a verdade é que eu estava muito envolvida no meu próprio mundo para perceber o que estava acontecendo no dela. Alice administra uma pequena boutique na cidade. Começou como um projeto de paixão, uma maneira de ela permanecer conectada ao seu amor pela arte e pela moda. No começo, ela estava animada com isso, colocando sua energia em cada detalhe. Mas com o tempo, algo mudou. Não percebi isso no começo. Eu estava muito ocupada, muito focada em meus projetos e prazos. Mas, olhando para trás, fica claro que a boutique se tornou menos sobre paixão e mais sobre preencher um vazio. Nosso casamento, antes cheio de vida e espontaneidade, havia se estabelecido em algo muito mais tranquilo. A faísca que nos unia, que fazia cada dia parecer uma aventura, havia diminuído. Eu disse a mim mesma que era normal, que todo casamento passa por fases. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Eu só não sabia como consertar. Lembro-me dos primeiros dias com Alice, como nos conhecemos na faculdade, como tudo entre nós simplesmente deu certo. Eu era um estudante de engenharia, sério e motivado, enquanto Alice era formada em arte, cheia de vida e criatividade. Nós nos equilibrávamos. Após a formatura, nos mudamos para Hillcrest, onde consegui um emprego promissor. Alice me apoiou completamente, mesmo quando ela encontrou seu próprio caminho nesta cidade tranquila. Éramos inseparáveis, passando nossos fins de semana explorando, planejando nosso futuro, sonhando alto. Mas, conforme minha carreira decolou, as coisas começaram a mudar. As demandas sobre meu tempo aumentaram, e as noites no escritório se tornaram mais comuns. Viagens de negócios me afastavam de casa, e quando eu estava em casa, minha mente estava frequentemente em outro lugar, no próximo projeto, no próximo prazo. Alice tentou falar comigo sobre isso. Ela me dizia que sentia falta de como as coisas costumavam ser, que se sentia sozinha. Eu escutava, mas nunca realmente a ouvia. Eu a tranquilizava, dizia que as coisas iriam melhorar, que eu estava fazendo tudo isso por nós. Eu acreditava que, enquanto eu continuasse trabalhando duro, todo o resto se encaixaria. Mas Alice precisava de algo mais do que apenas minhas garantias. Ela precisava de mim, do meu tempo, da minha atenção, do meu carinho, e eu não estava lá para dar isso a ela. O que eu não percebi foi o quanto essa ausência estava nos custando. Eu não via os sinais. Eu estava muito envolvido no meu trabalho, muito confiante de que tudo estava bem. Mas enquanto eu estava ocupado, Alice estava se afastando cada vez mais. E então ela o conheceu. Começou inocentemente, ou pelo menos é o que eu gostaria de acreditar. Alice se juntou a uma aula de yoga para preencher seu tempo, algo para mantê-la ocupada enquanto eu estava no trabalho. Foi lá que ela conheceu Ryan. Ele era novo na cidade, tinha acabado de se mudar da costa oeste, e ele era tudo o que eu não era. Espontâneo, aventureiro, cheio de vida. Ryan era o tipo de cara que podia iluminar uma sala com apenas um sorriso, e Alice se sentiu atraída por ele. No começo era apenas uma conversa casual depois da aula, algumas palavras amigáveis trocadas sobre posturas de yoga e técnicas de respiração, mas não ficou assim por muito tempo. Alice começou a confiar nele, compartilhando as frustrações e a solidão que estavam crescendo dentro dela. Ryan, vendo sua vulnerabilidade, começou a flertar, sutilmente no começo, mas foi o suficiente para fazê-la sentir algo que ela não sentia há anos desejado. Não notei a mudança em casa. Eu estava muito ocupada, muito confiante, muito cega. Alice começou a ansiar por suas aulas de yoga mais do que qualquer outra coisa. Ela se arrumava,
Passava mais tempo com seu cabelo e maquiagem, pequenas coisas nas quais eu não pensava duas vezes. Ela começou a ficar até mais tarde depois da aula, demorando-se para conversar com Ryan, deixando suas conversas se tornarem mais pessoais, mais íntimas. Um dia depois da aula, Ryan sugeriu que eles tomassem um café. Alice hesitou, mas apenas por um momento. Ela concordou, e aquele café se transformou em uma conversa mais profunda do que qualquer outra que tivemos em anos. Eles falaram sobre suas vidas, seus sonhos, suas decepções. Ryan ouviu de uma forma que eu não a fiz se sentir compreendida, valorizada. Foi o começo de algo que eu nunca vi chegando. Conforme o relacionamento deles se aprofundou, ele mudou do emocional para o físico. Eles começaram a se encontrar em segredo, encontrando lugares pela cidade onde pudessem ficar sozinhos. Por fim, seus encontros mudaram para um motel nos arredores de Hillcrest, um lugar longe o suficiente de olhares curiosos para manter seu caso escondido. Enquanto eu estava enterrado no trabalho, convencido de que estava construindo nosso futuro, Alice estava escapando, pedaço por pedaço, para os braços de outro homem. E eu estava completamente alheio. Por meses, não vi isso. Eu estava muito absorto no meu trabalho, muito confiante de que tudo estava sob controle. Meus dias eram consumidos por inspeções no local, reuniões de projeto e o fluxo constante de e-mails que vinham com o gerenciamento de projetos de engenharia de larga escala. Quando eu chegava em casa, eu estava frequentemente exausto demais para notar as pequenas mudanças no comportamento de Alice. Ela parecia distraída, mas eu atribuía isso ao estresse ou tédio. Afinal, quem não ficaria inquieto em nossa vida rotineira? Alice sempre foi vibrante, cheia de energia. Ultimamente, porém, algo estava errado. Ela estava mais distante, suas risadas menos frequentes. Nossas conversas tinham ficado mais curtas, mais superficiais. No começo, eu atribuí isso à monotonia da vida. Nós duas estávamos presas em nosso próprio mundo, eu com meu trabalho, Alice com sua boutique. Mas conforme as semanas passavam, as mudanças se tornavam mais difíceis de ignorar. Começou com o telefone dela. Alice nunca tinha sido reservada sobre seu telefone antes. Ele ficava pela casa, desbloqueado, sem pensar duas vezes. Mas agora, ela o mantinha por perto, quase como se o estivesse guardando. Ela o levava para o banheiro, verificava com frequência, e sempre que eu estava por perto, ela inclinava a tela para longe de mim. Eu percebi, mas não queria fazer um grande alarido sobre isso. Eu não queria ser aquele cara, aquele que bisbilhota o telefone da esposa porque é inseguro. Então deixei passar. Mas havia outras coisas também. Alice começou a se vestir diferente, com mais cuidado. Suas roupas eram mais pensadas, sua maquiagem, mais meticulosa. Era como se ela estivesse tentando impressionar alguém. Novamente, descartei isso como se ela só quisesse se sentir bem consigo mesma. Talvez ela estivesse passando por uma fase tentando recapturar um pouco da confiança que sentia ter perdido. Eu queria acreditar que era só isso. Depois, havia as madrugadas. Alice começou a chegar em casa mais tarde do que o normal. Ela me dizia que estava trabalhando até tarde na boutique, ou que tinha planos de jantar com amigos da aula de yoga. Eu confiava nela, então não questionei. Mas as desculpas começaram a parecer fracas, ensaiadas até. Ainda assim, não a pressionei sobre isso. Eu disse a mim mesmo que estava apenas sendo paranoico, que Alice merecia sua própria vida fora do nosso casamento. Eu não queria sufocá-la. Mas a sensação incômoda de que algo não estava certo não ia embora. Tudo veio à tona uma noite, quando eu estava revisando nossas despesas mensais. Era algo que eu fazia regularmente, para garantir que nossas finanças estivessem em ordem. Foi quando notei uma cobrança de um motel, nos arredores da cidade. No começo, pensei que fosse um engano. Talvez tenha sido de uma das minhas viagens de negócios, uma confusão com a fatura. Mas quando verifiquei meus registros, percebi que não tinha ficado naquele motel. Eu nem sequer tinha ido àquela parte da cidade há meses. A acusação me atormentava, mas eu não queria tirar conclusões precipitadas. Eu queria acreditar que havia uma explicação razoável, que era apenas um engano. Então, decidi ficar de olho em nossos extratos futuros, para ver se era uma ocorrência única. Mas não foi.
Nas semanas seguintes, notei mais cobranças do mesmo motel, cada uma correspondendo a noites em que Alice alegou estar com amigos ou trabalhando até tarde. Minha suspeita cresceu, mas eu ainda não queria acreditar. Tentei me convencer de que devia haver alguma outra explicação, que talvez ela estivesse alugando um quarto para uma amiga ou usando o motel como um lugar tranquilo para trabalhar. Mas as evidências estavam se tornando mais difíceis de ignorar. Meu crescente desconforto me levou a começar a prestar mais atenção às ações de Alice. Agradeci ao meu amigo, mas por dentro eu estava cambaleando. Eu tinha tanta certeza de que Alice nunca me trairia. Mas agora, as rachaduras nessa certeza estavam começando a aparecer. O ponto de virada veio em uma noite em que eu deveria estar no trabalho. Recebi uma ligação de um colega, perguntando se eu poderia participar de uma teleconferência tarde da noite, para discutir um projeto que tinha sofrido um problema. A ligação foi inesperada, mas assim que desliguei, uma ideia surgiu. Era uma das noites em que Alice tinha planejado sair para outra aula de yoga, outro jantar com amigos. Decidi aproveitar a oportunidade para segui-la, para ver onde ela realmente estava indo. Eu disse a Alice que ficaria trabalhando até tarde no escritório e saí de casa como de costume, mas em vez de ir para o trabalho, estacionei meu carro a algumas quadras de distância e esperei. Meu coração estava batendo forte, uma mistura de medo e pavor. Eu não queria acreditar que ela estava me traindo, mas eu precisava saber a verdade. Depois de mais ou menos uma hora, eu a vi sair de casa. Ela estava vestida de forma mais provocante do que o normal, jeans apertado, um top decotado, o tipo de roupa que ela não usava para mim há anos. Eu a segui à distância, mantendo-me nas sombras, minhas mãos agarrando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Alice dirigiu até os arredores da cidade, para o mesmo motel que eu tinha visto no extrato do cartão de crédito dela. Ela entrou no estacionamento, e eu estacionei algumas vagas adiante, observando enquanto ela saía do carro. Poucos minutos depois, Ryan chegou. Eu os vi se abraçando brevemente antes de entrarem juntos. Vê-los juntos foi como um soco no estômago. Meus piores medos foram confirmados naquele momento. Senti uma mistura de choque, raiva e traição, mas consegui manter minhas emoções sob controle. Não as confrontei. Não fiz minha presença ser notada. Fiquei ali sentado observando, até que a luz do quarto dele se apagou. Então dirigi para casa. Comecei a fazer preparativos, movendo dinheiro para contas separadas, protegendo meus ativos. Eu sabia que se isso terminasse em divórcio, e parecia cada vez mais provável que isso acontecesse, eu precisava estar pronta. Em casa, tentei agir normalmente, mas não foi fácil. Fiquei distante, me envolvendo menos em conversas, evitando contato físico. Alice envolvida em seu caso, mal notada. Ela estava muito preocupada com Ryan, muito envolvida na excitação do relacionamento secreto deles, para sentir que havia algo errado comigo. Era quase risível o quão alheia ela estava. Enquanto eu continuava a coletar evidências, me vi lutando com emoções conflitantes. Parte de mim queria confrontar Alice imediatamente, exigir respostas, forçá-la a encarar as consequências de suas ações. Mas outra parte de mim queria esperar para garantir que eu tivesse todas as informações de que precisava antes de tomar qualquer medida drástica. Eu estava dividido entre minha raiva e minha necessidade de ser estratégico, para ter certeza de que quando eu a confrontasse, eu teria a vantagem. Durante esse tempo, um amigo nosso em comum, alguém que estava ficando cada vez mais desconfortável com o comportamento de Alice, decidiu falar comigo. Esse amigo tinha visto Alice e Ryan juntos em várias ocasiões, tinha notado como seu comportamento tinha mudado ao longo dos últimos meses. Eles me contaram como Alice parecia mais feliz quando Ryan estava por perto, como os dois frequentemente saíam da yoga juntos, aparentemente sem pressa de se separar. Ouvir isso de alguém em quem eu confiava só confirmou o que eu já suspeitava. Isso solidificou minha determinação de confrontar Alice, de dar um fim a esse pesadelo. Mas eu não iria me apressar, eu precisava ser metódico, para garantir que eu tinha todas as minhas bases cobertas. Comecei a me afastar emocionalmente do casamento, me distanciando de Alice, enquanto continuava a monitorar suas ações.
Também comecei a fazer preparativos financeiros, movendo dinheiro para contas separadas, protegendo meus ativos. Eu sabia que quando chegasse a hora de confrontar Alice, eu precisava estar em uma posição de força. A conversa terminou com Alice em lágrimas, seu corpo tremendo com soluços enquanto eu me levantava e ia embora. Recuei para o quarto de hóspedes, fechando a porta atrás de mim. A casa estava estranhamente silenciosa, o tipo de silêncio que só se segue à quebra de algo que antes era considerado inquebrável. Alice foi deixada para confrontar a realidade do que tinha feito, para encarar as consequências de suas ações. O peso de tudo isso começou a afundar, quando ela percebeu que não tinha perdido apenas Ryan, mas também seu casamento, a vida que tínhamos construído juntos. Nos dias que se seguiram, o desespero de Alice cresceu. Ela fez esforços frenéticos para reparar o dano, para me mostrar que estava comprometida em fazer as pazes. Ela cortou todo o contato com Ryan, que, sentindo as consequências iminentes, estava mais do que disposto a desaparecer de sua vida. Alice começou a cozinhar minhas refeições favoritas, deixando bilhetes de desculpas, tentando reacender a afeição que há muito havia desaparecido. No dia da audiência final, Alice apareceu pálida e abatida, uma sombra do ela mal falou, seus olhos abaixados, enquanto o juiz revisava os termos do acordo. Quando acabou, quando o juiz declarou nosso casamento oficialmente dissolvido, ela não chorou. Ela apenas ficou ali, entorpecida, como se a realidade de tudo isso não tivesse sido totalmente assimilada. Eu, por outro lado, senti uma sensação de encerramento. Não era alívio, não exatamente, mas era uma sensação de finalidade de saber que esse capítulo da minha vida tinha acabado. Eu tinha feito o que precisava fazer para me proteger, para seguir em frente depois da traição. Ao sair do tribunal, não olhei para trás. Não havia mais nada para mim ali. As semanas que se seguiram foram um período de adaptação. Continuei a me jogar no meu trabalho, usando-o como uma forma de manter minha mente ocupada. A casa, antes preenchida com a presença de uma vida compartilhada, agora parecia vazia. Mas era um bom tipo de vazio, uma lousa limpa, um lugar onde eu poderia recomeçar. No final, o caso que antes parecia tão emocionante, tão cheio de promessas, acabou se tornando nada mais do que uma força destrutiva, destruindo a vida que tínhamos construído juntos. E conforme eu avançava, reconstruindo minha vida pedaço por pedaço, eu sabia que nunca me permitiria estar naquela posição novamente. A traição tinha me mudado, mas não tinha me quebrado, e isso por si só era uma vitória. A tinta mal tinha secado nos papéis do divórcio quando tomei a decisão de começar do zero. A casa que Alice e eu tínhamos compartilhado, antes um símbolo da nossa vida juntos, tinha se tornado um lembrete de tudo que tinha dado errado. Estava muito cheia de memórias, muito impregnada na dor da traição, eu não conseguia ficar lá. Então eu a vendi. Os lucros foram mais do que suficientes para comprar uma casa menor e mais administrável, em uma cidade diferente, longe de Ilcrest e de todos os fantasmas que rondavam por lá. Mudar não era apenas deixar o passado para trás, era resgatar meu futuro. A nova casa rapidamente se tornou um lar, um lugar de refúgio e renovação. Comecei a retomar velhos hobbies, coisas para as quais não tinha tempo há anos. Tirei a poeira da minha guitarra, entrei para um grupo de ciclismo local, até comecei a cozinhar, experimentando novas receitas que nunca me incomodei em experimentar antes. A solidão me deu tempo para refletir sobre meu casamento, para reconhecer os erros que cometi, fiquei bravo com Alice, mas não estava cego para minhas próprias falhas. Eu estava tão focado na minha carreira, tão convencido de que estava fazendo a coisa certa ao trabalhar duro, que negligenciei a parte mais importante da minha vida, meu relacionamento com ela. A distância entre nós não tinha simplesmente acontecido, tinha crescido gradualmente, alimentada pela minha desatenção e suas necessidades não atendidas. Eu não podia mudar o que tinha acontecido, mas podia aprender com isso. Resolvi estar mais presente em meus relacionamentos, nunca mais tomar por garantida a importância da comunicação e da conexão. Eu sabia que se eu me encontrasse em um relacionamento novamente, eu faria as coisas de forma diferente. Eu não deixaria o trabalho me consumir do jeito que ele fez antes. Eu não deixaria a distância crescer, não cometeria os mesmos erros. Com o tempo,
Comecei a me abrir para a possibilidade de namorar novamente. Abordei isso com cautela, ciente das cicatrizes emocionais que carregava, mas também esperançosa de que poderia encontrar alguém que apreciasse a pessoa que eu havia me tornado. Os primeiros encontros foram estranhos, hesitantes, mais para testar as águas do que para algo sério. Mas cada um foi um passo à frente, uma maneira de provar a mim mesmo que eu poderia seguir em frente, que eu estava pronto para deixar alguém novo entrar na minha vida. Conheci algumas mulheres que pareciam legais o suficiente, mas nada funcionou imediatamente, eu não estava com pressa. Eu estava contente em levar as coisas devagar, em deixar as coisas se desenvolverem naturalmente. Eu estava em um lugar diferente agora, mais confiante em quem eu era e no que eu queria. Ryan, o homem por quem ela arriscou tudo, desapareceu de sua vida assim que o caso foi exposto. Alice tentou alcançá-lo na esperança de alguma forma de consolo, mas Ryan não queria ter nada a ver com a situação. Ele seguiu em frente rapidamente, deixando Alice para enfrentar as consequências sozinha. A percepção de que ela significava tão pouco para ele, que ela não tinha sido nada mais do que uma aventura passageira, a atingiu duramente. Ela ficou com nada além do gosto amargo do arrependimento. À medida que a vida de Alice continuava a se desfazer, ela percebeu tarde demais a gravidade de suas decisões. O caso que antes parecia uma fuga emocionante da monotonia do nosso casamento, acabou levando à sua ruína. Ela foi deixada para juntar os pedaços de uma vida que havia destruído, sem ninguém para culpar além de si mesma. Suas tentativas de reparar o dano foram, na melhor das hipóteses, sem entusiasmo. Ela tentou entrar em contato com velhos amigos, mas eles estavam cautelosos, inseguros sobre como responder. Alguns ofereceram simpatia educada, outros se distanciaram não querendo ser associados ao escândalo. Suas tentativas de reconstruir sua vida social fracassaram, e a solidão começou a cobrar seu preço. Os dias de Alice se tornaram uma confusão de trabalho e isolamento. Ela ia à boutique, fazia as tarefas de administrar seu negócio e depois voltava para seu pequeno apartamento vazio. As noites eram as piores horas longas passadas, sozinha com nada além de seus pensamentos como companhia. O arrependimento a corroía, um lembrete constante do que ela havia perdido. Em seus momentos mais sombrios, Alice se pegava questionando tudo. Por que ela fez isso? O que ela estava pensando? As respostas, quando vieram, ofereceram pouco conforto. Ela estava infeliz, sim, mas não estava disposta a fazer o trabalho para consertar as coisas. Ela tinha escolhido o caminho mais fácil, buscando excitação e validação em outra pessoa, em vez de enfrentar os problemas em nosso casamento. E agora ela estava pagando o preço. As paredes estavam nuas, a mobília escassa. Era muito diferente da vida de conforto e estabilidade que ela outrora havia tomado como certa. A realidade de sua situação a atingiu duramente, e ela lutou para se ajustar. Conforme os meses passavam, Alice se viu afundando cada vez mais na depressão. A solidão, o arrependimento, a sensação avassaladora de perda, tudo se tornou demais. Ela começou a se afastar do mundo, se afastando dos poucos amigos e familiares que ainda tentavam se aproximar dela. Ela passava a maior parte do tempo sozinha, presa em um ciclo de autopiedade e desespero. Em contraste com sua espiral descendente, minha vida estava avançando. A casa foi vendida, o divórcio finalizado, e eu estava fazendo um nome para mim mesma em uma nova cidade, em uma nova vida. A dor do passado ainda estava lá, mas não me controlava mais. Eu estava determinado a construir algo novo, algo melhor. Alice, por outro lado, foi deixada para lidar com as consequências de suas ações. O caso que antes parecia tão emocionante, acabou se tornando nada mais do que uma força destrutiva, destruindo a vida que ela conhecia. Ela havia perdido seu casamento, sua posição social e o respeito daqueles que antes se importavam com ela. E enquanto estava sentada sozinha em seu pequeno e vazio apartamento, ela percebeu tarde demais o verdadeiro custo de suas decisões. A história do meu casamento com Alice é um conto de advertência, um lembrete de quão facilmente um relacionamento pode desmoronar quando a comunicação falha e as prioridades mudam. Minha descoberta do caso de Alice desencadeou uma cadeia de eventos que levou ao fim do nosso casamento, deixando nós dois para reconstruir nossas vidas depois.
Embora profundamente magoado, escolhi abordar a situação com uma mentalidade metódica e pragmática. Minhas ações garantiram que eu saísse da provação com minha dignidade intacta, permitindo-me começar de novo e, eventualmente, encontrar paz. Alice, por outro lado, foi deixada para confrontar as consequências de suas escolhas, percebendo tarde demais o valor do que havia perdido. No final, a tênue linha entre amor e traição havia sido cruzada, e não havia como voltar atrás. A história serve como um lembrete da importância de nutrir relacionamentos, dos perigos de tomar o amor como garantido e das consequências irrevogáveis da infidelidade. Para mim, a experiência foi dolorosa, mas também proporcionou uma oportunidade de crescimento, de recomeçar. E conforme eu segui em frente, eu sabia que levaria as lições daquela época comigo, para sempre. A queda de Alice foi um resultado direto de suas escolhas, uma prova do fato de que ações têm consequências. Ela tinha tudo: um casamento estável, uma carreira de sucesso, um círculo social de apoio, e jogou tudo fora por um caso passageiro. Quando percebeu seu erro, era tarde demais para voltar atrás. À medida que continuo a construir minha nova vida, faço isso com uma compreensão clara do que quero e do que não vou tolerar. A dor do passado me tornou mais forte, mais focada e mais determinada a criar um futuro que seja verdadeiramente meu. Alice, enquanto isso, é deixada para refletir sobre o que perdeu, sobre a vida que poderia ter sido, se tivesse feito escolhas diferentes. Alguns anos se passaram desde o divórcio, e a vida seguiu em frente para nós dois. Minha nova vida em uma cidade diferente estava bem estabelecida. Eu tinha construído uma carreira sólida, reconectado com velhos amigos e até começado a namorar novamente. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas tinham desaparecido, reduzidas a memórias distantes que não tinham mais poder sobre mim. Eu raramente pensava em Alice. Ela tinha se tornado uma figura de outro tempo, alguém que eu conheci, mas que não fazia mais parte da minha vida. Então, uma noite, quando eu estava saindo de um restaurante no centro da cidade, depois de jantar com um cliente, eu a vi. Alice. Ela estava parada na calçada, olhando para a vitrine de uma pequena livraria. A visão dela me fez parar no meio do caminho. Eu não a via desde o dia em que nosso divórcio foi finalizado e os anos a mudaram. Ela parecia mais velha, mais magra, e havia um cansaço nela que eu não tinha notado antes. Por um momento, pensei em simplesmente ir embora, passar despercebido. Mas algo me fez me aproximar dela. Alice, eu disse calmamente. Ela se virou, e quando me viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Por um momento, ficamos ali, nos observando. Havia um constrangimento entre nós, o peso de tudo o que tinha acontecido pairando no ar. Anthony, ela finalmente respondeu, sua voz suave, quase hesitante. Eu não esperava ver você aqui. Ficamos em um silêncio constrangedor por alguns segundos, ambos sem saber o que dizer. Notei o quanto ela havia mudado. O brilho que costumava defini-la se foi, substituído por algo mais escuro, mais suave. Eventualmente, ela sugeriu que tomássemos um café, e, apesar da minha hesitação inicial, concordei. Encontramos um pequeno café ali perto, e nos acomodamos em uma mesa de canto, a conversa lenta e afetada no começo. Ela me contou sobre sua vida, como ela tinha lutado depois do divórcio, como as coisas tinham sido difíceis para ela. Ela não tentou esconder o fato de que tinha cometido erros, que ela se arrependia das escolhas que tinham levado ao fim do nosso casamento. Eu escutei, não por pena, mas porque estava claro que ela precisava conversar. A vida dela tinha piorado depois do nosso divórcio, e parecia que ela nunca tinha se recuperado completamente. Depois de algum tempo, ela olhou para mim, seus olhos procurando os meus, e disse: tem algo que preciso te contar, algo que venho carregando comigo todos esses anos. Fiquei um pouco tenso, sem saber o que esperar. O tom da voz dela era diferente, sério, quase dolorido. O que foi, Alice? Perguntei, mantendo a voz calma. Ela respirou fundo, suas mãos tremendo levemente enquanto ela pegava sua xícara, mais por algo para fazer do que porque ela queria beber. É sobre o caso que ela começou. Há algo que você não sabe, algo que eu deveria ter lhe contado naquela época, mas não pude. Eu estava muito envergonhado, muito assustado. Não disse nada,
Apenas esperei que ela continuasse. Ryan não foi o único que ela confessou, sua voz mal passava de um sussurro. Houve outros, Anthony, alguns durante os últimos 2 anos do nosso casamento. Eu estava tão perdido, tão desesperado por atenção que continuei buscando de pessoas diferentes. Ryan foi apenas o último, aquele que fez tudo desmoronar. Mas houve outros antes dele. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Eu tinha pensado que sabia a extensão total da traição dela, mas isso era outra coisa. Senti uma frieza se espalhar por mim, uma sensação de descrença misturada com raiva e profunda tristeza. Todos aqueles anos, todas aquelas mentiras, era pior do que eu jamais havia imaginado. Olhei para ela, tentando processar o que ela tinha acabado de me dizer. O café ao redor de nós pareceu ficar embaçado, os sons desaparecendo no fundo enquanto eu me concentrava em suas palavras. Parte de mim queria atacar, exigir respostas, mas percebi que isso não mudaria nada. Estava no passado, e nada que ela pudesse dizer alteraria o que já tinha acontecido. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, minha voz baixa e controlada. Alice olhou para suas mãos, seus dedos se contorcendo nervosamente ao redor da xícara. Porque eu precisava que você soubesse a verdade, ela disse, sua voz embargada levemente. Eu carreguei essa culpa por tanto tempo, e não consegui seguir em frente sem ser honesto com você. Sinto muito, Anthony, por tudo. Não respondi imediatamente. Eu precisava de um momento para organizar meus pensamentos, para decidir como responder. A raiva que eu esperava sentir estava lá, mas foi abafada por uma sensação de finalidade. Esta era a última peça do quebra-cabeça, a última parte da nossa história. E agora não havia mais nada entre nós. Finalmente olhei para ela e disse, agradeço por você me contar a verdade, mas isso não muda nada. O passado é passado, Alice, eu segui em frente, e espero que você também consiga. Ela assentiu, lágrimas brotando em seus olhos. Não espero perdão, mas espero que você encontre um pouco de paz, sabendo que estou realmente arrependida. Levantei-me, deixando algum dinheiro na mesa para pagar a conta. Cuide-se, Alice, eu disse, virando-me para ir embora. Enquanto eu saía do café, senti uma estranha sensação de alívio. O capítulo final da nossa história tinha sido escrito, e agora eu podia fechar o livro para sempre. Eu tinha aprendido algo terrível, algo que aumentou a dor do que eu já tinha suportado, mas não mudou quem eu era agora. Eu tinha construído uma nova vida, uma que era mais forte e resiliente por causa do que eu tinha passado. Enquanto eu caminhava pela rua, para longe de Alice e de tudo o que ela representava, percebi que eu estava finalmente livre. Livre do passado, livre da raiva e da traição, livre para viver minha vida em meus próprios termos. A confissão de Alice era apenas mais um pedaço do passado, e o passado era onde ele ficaria.